Parece que me lembro de ter dito que, de fato, tratava-se de "se você fizer, eu farei". Durante décadas foram a imagem da verdadeira união. Mas nos últimos anos, o príncipe Philip escolheu viver separado da rainha Elizabeth II. Hoje, seus filhos, o rei Charles, o príncipe Andrew e a princesa Anne, finalmente quebram o silêncio sobre o verdadeiro motivo por trás dessa surpreendente separação. O que levou o príncipe Philip a viver longe da rainha em seus últimos anos? Vamos descobrir. O romance perfeito da realeza. A rainha Elizabeth e o príncipe Philip compartilharam um extraordinário casamento de 73 anos. Uma união que resistiu às turbulências de um mundo em constante transformação e às demandas do dever real. Juntos, tornaram-se um dos casais mais icônicos da história, aparentemente com um relacionamento perfeito. No entanto, seus filhos, o rei Charles, o príncipe Andrew e a princesa Anne, vieram à tona para revelar aspectos menos conhecidos de sua relação, oferecendo uma nova perspectiva sobre a separação que surpreendeu muitos. A história de amor entre Elizabeth e Philip começou muito antes de qualquer um deles imaginar a magnitude de seus futuros papéis. Eles se encontraram pela primeira vez em 1934, no casamento da prima de Philip, a princesa Marina da Grécia, com o tio de Elizabeth, o Duque de Kent. Mas foi somente 5 anos depois, quando Elizabeth tinha apenas 13 anos, que ela teria ficado encantada pelo charmoso Philip durante uma visita ao Royal Naval College em Dartmouth, onde ele era cadete. Dizem que ele chamou sua atenção ao mostrar habilidades saltando sobre redes de tênis. Apesar da distância e das obrigações reais, mantiveram contato por meio de cartas. Philip, 5 anos mais velho que Elizabeth, combinava naturalmente com sua personalidade vivaz. Mesmo naquela época, era conhecido por seu senso de humor e franqueza, qualidades que Elizabeth achava refrescantes e intrigantes. Mas o namoro deles não foi isento de desafios. Philip, nascido na realeza grega e dinamarquesa, havia sido exilado da Grécia na infância e criado em grande parte fora dos círculos reais. Alguns membros da família real britânica e do governo o viam como uma escolha inadequada para a futura rainha devido à sua falta de riqueza e vínculos estáveis com o país. Apesar dessas reservas, Elizabeth manteve-se determinada e, em 1946, Philip propôs casamento. Ela aceitou e ficaram secretamente noivos, embora o anúncio oficial tenha sido feito apenas após o aniversário de 21 anos de Elizabeth. Fontes próximas à família real afirmam que a jovem princesa havia decidido que Philip era sua escolha, apesar das objeções. O noivado marcou o início de um romance público que se tornaria lendário. O casal se casou em 20 de novembro de 1947, na abadia de Westminster, em uma cerimônia grandiosa que levantou os ânimos da Grã-Bretanha do pós-guerra. Como o primeiro casamento real televisionado, capturou a atenção de milhões ao redor do mundo. Philip renunciou a seus títulos reais gregos e dinamarqueses, tornando-se Duque de Edimburgo, e adotou a versão anglicizada de seu sobrenome, Mountbatten. O casamento foi um triunfo de pompa e tradição, um símbolo de esperança e continuidade para um país que se recuperava da devastação da Segunda Guerra Mundial. Contudo, em meio ao esplendor, havia um homem que precisava se adaptar à vida sob os holofotes. Enquanto Elizabeth estava acostumada aos protocolos e expectativas reais, Philip teve que aprender seu novo papel rapidamente. Fontes do palácio sugerem que os primeiros dias do casamento foram cheios de alegria e tensão, enquanto Philip se ajustava a uma vida cada vez mais definida pelo destino de sua esposa. Primeiros anos de casamento. Os primeiros anos do casamento de Elizabeth e Philip foram marcados por mudanças e adaptações. Inicialmente, desfrutaram de uma vida relativamente tranquila em Malta, entre 1949 e 1951, onde Philip servia na Marinha Real. Pareciam aproveitar esses anos de semi-anonimato, afastados do constante escrutínio das responsabilidades reais. Esse período ofereceu a ambos um vislumbre da vida privada que valorizavam, repleta de bailes, jantares e passeios, momentos em que podiam ser apenas eles mesmos, sem o peso da coroa. No entanto, em 1952, tudo mudou. O pai de Elizabeth, o rei George VI, faleceu, colocando a jovem princesa no trono. Como rainha, suas responsabilidades tornaram-se imensuráveis, e Philip teve que se adaptar novamente, assumindo o papel de consorte de uma monarca reinante. A dinâmica de seu relacionamento mudou com essa nova realidade, com Philip supostamente enfrentando dificuldades,
para conciliar suas ambições e identidade com o papel de consorte real, uma posição sem precedentes e sem responsabilidades claras. Para o público, Philip e Elizabeth representavam o epítome da harmonia conjugal. Apareciam como um fronte unido, exibindo força, resiliência e um compromisso inabalável com a coroa. Contudo, atrás das portas do palácio, seu casamento estava longe de ser perfeito. Embora se amassem profundamente, ambos tinham personalidades fortes e perspectivas distintas sobre a vida real. Philip, conhecido por sua natureza franca e ocasional falta de respeito pelo protocolo, muitas vezes entrava em conflito com a mais reservada e tradicional Elizabeth. Essas diferenças, embora manejáveis em privado, ocasionalmente se manifestavam em público, levando a momentos de tensão. Fontes do palácio sugerem que a inquietação de Philip e seu desejo por um papel mais definido frequentemente provocavam discussões intensas. No entanto, Elizabeth valorizava sua franqueza e independência, enxergando nele um companheiro que nunca seria apenas submisso. Sua relação era um equilíbrio de respeito, amor e conflitos ocasionais, ambos conscientes de que seu vínculo pessoal estava, em muitos sentidos, subordinado aos seus papéis públicos. Seu filho, o rei Charles, testemunhou de perto a complexa relação de seus pais. Ele descreveu sua infância como marcada pelo enfoque único de seu pai na educação e o incansável compromisso de sua mãe com seus deveres. Charles recorda momentos de calor e humor entre seus pais, mas também os desafios que vinham com suas responsabilidades reais. Ele descreveu seu pai como uma figura imponente, com uma personalidade rigorosa e, às vezes, intimidadora. Porém, também admirava a dedicação e lealdade de Philip, qualidades que via refletidas em sua mãe. Charles compartilhou que observava um profundo respeito entre seus pais, mesmo em meio a desacordos. Ele lembra das noites em família, com as risadas altas de Philip enchendo os corredores e a presença mais tranquila e reservada da rainha, proporcionando um senso de estabilidade. Como muitas crianças reais, Charles foi criado em grande parte por babás e tutores, mas a influência de seus pais era inegável. Enquanto reconhecia as pressões sobre o relacionamento deles, também via o amor eterno que os ajudava a superar tempos difíceis. No entanto, por trás das grandiosas exibições e cerimônias públicas, está a história de dois indivíduos que, apesar do amor que compartilhavam, acabaram vivendo separados. Então, o que realmente aconteceu nesses últimos anos e o que motivou a decisão de viverem separados? Vamos descobrir em breve. A união entre a rainha Elizabeth II e o príncipe Philip sobreviveu décadas sob o intenso escrutínio da vida real e as incessantes demandas de seus papéis. Embora exibissem uma imagem forte e unida ao mundo, as pressões de suas funções frequentemente impactavam seu casamento. Os filhos do casal, o rei Charles, a princesa Anne e o príncipe Andrew, compartilharam como as responsabilidades reais afetaram de maneira inesperada o relacionamento de seus pais. O peso da coroa é imenso e, como rainha, Elizabeth assumia responsabilidades que muitas vezes se estendiam além de sua própria família. Para o príncipe Philip, isso significava ocupar um papel amplamente indefinido e sem precedentes, como consorte real sem poder ou um título formal além do de Duque de Edimburgo. A monarquia, profundamente enraizada na tradição, não tinha diretrizes claras para um papel como o dele, o que obrigou Philip a traçar seu próprio caminho dentro das restrições impostas pelas expectativas reais. Seu papel exigia que ele caminhasse vários passos atrás de sua esposa, um gesto simbólico que destacava a dinâmica de poder pública, mas que às vezes era difícil para um homem conhecido por sua independência. A vida real, embora cheia de privilégios, exigia uma adesão rigorosa ao protocolo e um compromisso implacável com o dever. Philip, acostumado a uma vida de liberdade como oficial naval, encontrou desafios para se adaptar às limitações e expectativas que acompanhavam sua nova vida. Segundo fontes do palácio, Philip enfrentava dificuldades com o fato de estar em uma posição de influência, mas sem autoridade oficial, deixando-o com pouco ou nenhum poder em assuntos de governo. Com o tempo, essas frustrações começaram a se manifestar em outras áreas de sua vida, provocando tensões em seu casamento. Para Philip, a transição de oficial naval a consorte real foi desafiadora. Conhecido por sua personalidade forte e maneira direta, ele frequentemente encontrava dificuldade em aceitar seu papel secundário em relação à rainha. Fontes próximas à família real afirmam que, apesar de seu apoio público à esposa,
Philip lutava em privado com as restrições impostas como consorte. Ele se sentia sufocado pelas limitações da vida real e ansiava por um propósito maior, algo que ele tinha dificuldade em encontrar dentro da rígida estrutura da monarquia. A princesa Anne, sua única filha, compartilhou sua perspectiva sobre esse período, lembrando-se da inquietação profunda de seu pai durante sua infância. Ela o descreve como um homem que ansiava por ação e detestava a inatividade, características que contrastavam com os deveres cerimoniais que lhe eram exigidos. Segundo Anne, o senso de dever de Philip para com a coroa era inabalável, mas ele lutava para conciliar isso com seu próprio desejo de independência. As percepções de Anne revelam que Philip, embora ferozmente dedicado à sua família e à monarquia, sentia um conflito profundo entre suas inclinações pessoais e o papel que lhe foi imposto. Mas havia muito mais na história. Na década de 1950, surgiram rumores sobre um suposto romance entre o príncipe Philip e uma bailarina russa, o que, segundo alguns relatos, abalou os alicerces de seu casamento com Elizabeth. A bailarina em questão, identificada em várias fontes como Galina Ulanova, foi uma figura célebre na União Soviética, conhecida tanto por sua beleza quanto por seu talento. Embora não exista evidência conclusiva que comprove esses rumores, o suposto romance tornou-se tema de especulações, alimentando fofocas tanto dentro das paredes do palácio quanto na imprensa britânica. Relatos sugerem que o romance causou uma tensão considerável entre Elizabeth e Philip. Algumas fontes do palácio insinuam uma possível intervenção do governo para proteger a monarquia de um escândalo. Em uma época em que as relações entre o Reino Unido e a União Soviética eram tensas, a mera ideia de que um consorte real britânico estivesse envolvido com uma bailarina russa era vista como uma possível ameaça à segurança nacional. Supostamente, o governo interveio para manter o caso em segredo, temendo as repercussões políticas que poderiam surgir de tal romance. Os rumores, verdadeiros ou não, deixaram um impacto duradouro no casamento real. Enquanto Elizabeth e Philip continuaram a mostrar uma frente unida, fontes próximas à família real afirmavam que esse incidente deixou marcas em seu relacionamento. Segundo uma dessas fontes, a rainha ficou profundamente magoada, mas seu senso de dever superou qualquer dor pessoal. Em vez de confrontar publicamente as histórias, Elizabeth optou por manter silêncio, uma decisão que definiria sua abordagem para lidar com questões pessoais sob o olhar público. O príncipe Andrew, o segundo filho de Elizabeth e Philip, frequentemente defendeu seu pai das histórias que o cercavam. Conhecido por sua lealdade aos pais, Andrew refutou consistentemente as acusações de infidelidade. Em entrevistas, ele enfatizou a dedicação de Philip à sua família, descrevendo-o como um homem íntegro que nunca comprometeria seu papel como consorte. Apesar da postura defensiva de Andrew, os rumores continuaram a lançar uma sombra sobre o relacionamento de Philip e Elizabeth. Como acontece com muitos escândalos reais, a falta de uma resposta definitiva apenas alimentou a curiosidade pública, deixando o assunto envolto em mistério. Enquanto algumas fontes insistem que os rumores eram infundados, outras sugerem que refletiam a determinação de Philip e seu desejo por uma vida além dos deveres reais. O impacto desses rumores no casamento da rainha e de Philip permanece objeto de especulação. Mas para aqueles que observaram de perto seu relacionamento, era evidente que seu vínculo, embora duradouro, não era imune às pressões da vida real e aos sacrifícios que ela exigia. Por outro lado, a rainha era uma mestre em esconder suas emoções, mas fontes sugerem que essa experiência deixou uma impressão duradoura nela. No entanto, longe de permitir que isso os separasse, Elizabeth e Philip aparentemente chegaram a um entendimento tácito, escolhendo focar em seu compromisso compartilhado com a coroa, em vez de em suas mágoas pessoais. O casamento de Elizabeth e Philip revela uma relação complexa, continuamente testada pelas pressões da vida real e pelos desafios pessoais que ambos enfrentaram. Embora os rumores de um romance com uma bailarina russa nunca tenham sido comprovados, eles destacam a tensão e vulnerabilidade que frequentemente estavam logo abaixo da superfície de suas figuras públicas. Pelos olhos de seus filhos, vislumbramos um casamento que, embora imperfeito, resistiu a décadas de turbulência e mudanças. Para a princesa Anne, a inquietação de Philip era uma característica marcante de sua personalidade, enquanto o príncipe Andrew permanece firme na defesa da reputação de seu pai.
Em suas reflexões, encontramos ecos de uma história moldada pelo amor, lealdade e um compromisso inabalável com o dever. Em 2017, o príncipe Philip retirou-se oficialmente de seus deveres reais aos 96 anos, marcando o fim de uma era. Após décadas de serviço público, ele buscou uma vida mais tranquila e privada, longe das demandas diárias da monarquia. Essa decisão o levou a Wood Farm, uma modesta casa na propriedade de Sandringham, onde passou seus últimos anos afastado do olhar público e, notavelmente, separado da rainha Elizabeth. Enquanto alguns especulavam sobre os motivos dessa escolha, seus filhos, o rei Charles, o príncipe Andrew e a princesa Anne, compartilharam ideias sobre o que motivou essa separação. Segundo relatos, a mudança de Philip para Wood Farm simbolizou seu desejo por uma vida pacífica e simples. Conhecido por seu amor pelo campo, Philip encontrou conforto na cabana privada, cercada por campos e paisagens familiares de Sandringham. Lá, ele pôde desfrutar de seus hobbies como pintura, leitura e atividades ao ar livre, longe dos protocolos e formalidades que haviam definido sua vida no Palácio de Buckingham. Essa decisão não foi tomada de maneira impulsiva, e a família real teria realizado discussões privadas para garantir que os desejos de Philip fossem respeitados. Segundo o rei Charles, a decisão foi tomada coletivamente, com ambos os pais concordando que esse arranjo permitiria que vivessem confortavelmente à sua maneira. Charles descreveu as conversas familiares que ocorreram antes da aposentadoria de Philip, apontando que a mudança para Wood Farm foi vista como uma solução prática. Ele explicou que seus pais tinham uma compreensão mútua de seus papéis únicos dentro da monarquia e que essa separação foi uma extensão natural dessa compreensão. Charles revelou que Philip sempre foi um espírito livre que valorizava sua autonomia, e a família queria apoiá-lo de todas as formas possíveis. No início, Charles enfatizou que a decisão não foi causada por desentendimentos conjugais, mas por um reconhecimento compartilhado de que ambos poderiam estar mais confortáveis dessa forma. Ele explicou que a dedicação de sua mãe ao papel de rainha exigia sua presença no Palácio de Buckingham, enquanto Philip desejava um estilo de vida mais informal, livre das restrições do protocolo real. No entanto, rumores de fontes do palácio sugerem que a guarda da rainha pode ter influenciado nessa decisão. Algumas fontes compartilharam que os protocolos de segurança no Palácio de Buckingham e no Castelo de Windsor haviam se tornado complicados para Philip, que estava começando a se cansar da formalidade. Suspeita-se que a presença da guarda da rainha, com suas rígidas rotinas e protocolos, se tornara cada vez mais intrusiva, e Philip via Wood Farm como um refúgio bem-vindo dessas restrições. Apesar da separação física, a pandemia de Covid-19 em 2020 ofereceu a Elizabeth e Philip a oportunidade de se reunirem no Castelo de Windsor, onde passaram o confinamento juntos, isolados do mundo exterior. Esse reencontro inesperado lhes proporcionou tempo precioso juntos, um presente no crepúsculo de suas vidas. Nos meses finais da vida de Philip, o rei Charles viu seus pais se reconectarem de uma maneira profunda. Ele lembrou momentos tranquilos que compartilhavam, muitas vezes sentados em silêncio, refletindo sobre sua história conjunta. Charles descreveu como Philip, apesar de sua saúde debilitada, manteve seu humor e sagacidade, oferecendo conforto à sua esposa enquanto enfrentavam o inevitável. Charles compartilhou que seus pais raramente falavam diretamente sobre o tempo em que estiveram separados, mas seu respeito mútuo era evidente. Em muitos aspectos, seu vínculo era mais forte que palavras, e Charles viu a graça com que aceitaram as escolhas um do outro como um testemunho de seu amor. Para toda a família, a morte de Philip foi uma grande perda que marcou o fim de uma era. O príncipe Andrew descreveu a morte de seu pai como um momento de grande tristeza, mas também de orgulho. Suas memórias de Philip estão impregnadas de admiração por seu espírito inabalável e a dignidade com que enfrentou os desafios da vida. A princesa Anne, que compartilhava um vínculo particularmente próximo com seu pai, também falou com emoção sobre sua despedida final. Ela contou como, durante sua última conversa, Philip expressou seus desejos finais com clareza e convicção. Ele não queria que fosse chorado, mas que sua vida fosse celebrada. A separação física que definiu os últimos anos de Philip tornou sua morte um momento agridoce para a rainha e seus filhos. No entanto, ela também destacou a natureza única de seu relacionamento. Um vínculo capaz de resistir ao teste do tempo, da distância e do escrutínio público. Embora a decisão de Philip de viver separado da rainha Elizabeth tenha sido explicada em termos de conforto e autonomia,
Ainda restam perguntas sem resposta. O que realmente significavam seus filhos quando disseram que Philip tinha suas próprias razões para essa decisão? Ele realmente teve um relacionamento extraconjugal? E por que isso se tornaria um problema quase 5 décadas depois de supostamente ter ocorrido? O que você acha de tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários.